Sentir medo não é nada bom, mas mesmo assim nós insistimos em ler livros de terror e assistir filmes de terror. Do mesmo jeito, ficar na bad não é nada legal, mas a gente sente um prazer sádico em ler livros tristes. Por isso, separe os seus lenços porque hoje vamos te indicar 4 livros tristes de morrer. A nossa lista já começa mostrando que alguns autores não sentem medo de tocar em assuntos delicados. E isso é ótimo. Passarinha foi escrito pela autora holandesa Catherine Eskin, uma autora sem aquilo que nós chamamos de coração. A história gira em torno de Caitlin, uma menina de 10 anos que sofre da síndrome de Asperger. E o livro mostra como uma pessoa com essa síndrome se relaciona com o mundo à sua volta. Por exemplo, para Caitlin é tudo preto no branco, as coisas são boas ou más. Não existe meio termo e nenhum subjetivo. Além disso, ela é super introspectiva e um pouco impaciente. Tipo, certas manias, como chupar a ponta da manga ou tremer as mãos, é mostrado como algo natural para a personagem. O livro inteiro é contado a partir do ponto de vista da própria Caitlin, o que ajuda um pouco a entender o que se passa dentro da cabeça de quem tem a síndrome. Até aí você deve estar pensando, poxa Felipe, mas não tem nada de triste nessa história realmente. Calma, porque a parte chocante ainda está por vir. O que eu vou contar agora é um detalhe pesado da história, mas não é spoiler, ok? Porque está na sinopse do livro. O irmão mais velho da Caitlin, o porto seguro da menina de 10 anos, morre assassinado durante um tiroteio na sua escola. É punk. Isso porque a trama foi baseada no massacre de Virgínia, que aconteceu em 2002, onde 33 pessoas foram mortas. A autora quis mostrar como uma pessoa com necessidades especiais pode lidar com esse tipo de situação. Além disso, a escritora também tem uma filha com a síndrome de Asperger, o que ajudou ela a escrever a história com uma sensibilidade muito afiada. Catherine também entrou em contato com ONGs, pesquisadores e outras famílias que têm membros com a síndrome de Asperger para poder fazer uma pesquisa completa sobre o assunto. Inclusive, vale a pena visitar o site da autora, porque lá tem a pesquisa completa usada nesse trabalho. Resumindo, o livro é ótimo e já ganhou uma tonelada de prêmios lá fora. Agora vamos para o terceiro lugar. E ele se enquadra direitinho naquele ditado popular: nunca julgue um livro pelo filme cafonia que ele gerou. É esse o ditado, né? Eu sei que os rapazes do estúdio vão zoar comigo, mas eu não podia deixar de falar desse livro. A Culpa é das Estrelas. Foi escrito pelo norte-americano John Green e conta a história da Hazel Grace, uma menina que foi diagnosticada com câncer no pulmão. Ela passa o dia inteiro lendo um livro chamado Uma Aflição Imperial, e ficando mais triste ainda, porque é um livro triste que vai deixando ela triste e assim. O que é basicamente o conselho que nós estamos dando nesse vídeo agora, só que ela faz isso de um jeito ruim. Hazel acaba conhecendo o Gus, um garoto que também tem câncer, e ele acaba convencendo ela a entrar em contato com o tal autor do livro. É claro que Hazel e o garoto acabam se apaixonando e vivendo uma história de amor que eles sabem que provavelmente é a única história de amor que eles vão conseguir viver. Sério, ninguém vai te julgar se você chorar lendo isso. Aliás, você sabia que essa história foi baseada em uma garota real? Em uma convenção para fãs de Harry Potter em 2009, o autor conheceu uma menina muito especial, a Esther. Aos 15 anos, ela tinha câncer na tireoide e no pulmão. Por isso, ela respirava com a ajuda de aparelhos e passava boa parte da sua vida no hospital. Acontece que nesse tempo todo que passava no hospital, ela lia muitos livros para se distrair. E quem era o seu autor favorito nessa época? Quem? O John Green. Quando ela viu o escritor na convenção do Harry Potter, ela foi logo se apresentando, falando que era fã, e os dois acabaram virando grandes amigos. Graças a essa amizade, o John conseguiu entender melhor o que se passa na cabeça de um adolescente que tem a doença. Aí, ele conseguiu escrever um livro sem apelar para todo aquele sentimentalismo barato, que, diga-se de passagem, a Esther odiava. E você chegou até aqui e achou que não teria nenhum livro nacional na nossa lista, né? Se enganou, pequeno gafanhoto. Vidas Secas é um clássico do Graciliano Ramos. E se você é um daqueles que pegou o resumo na internet quando a professora pediu para fazer a lição de casa,
Saiu perdendo. O livro foi lançado em 1938 e fala sobre a vida miserável e sofrida de uma família de retirantes sertanejos. Essa família era obrigada a se mudar de tempos em tempos para fugir da seca e da fome. É uma história bem triste e te faz pensar, né, sobre quantas famílias viveram e ainda vivem isso de verdade aqui no Brasil. Sem contar que tem a cachorrinha Baleia. Baleia vai partir o seu coração. E ao contrário de todos os outros livros da nossa lista, esse tem um texto que não é nem um pouco sentimental. É quase como se o autor não quisesse passar a sensação de emoção. Quando Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, ele queria um narrador áspero, seco, simples, para que o leitor entendesse o que se passa na cabeça desses personagens. É que esses personagens são pessoas humildes, que também vão se tornando mais ásperas e secas por conta daquela vida sofrida que eles levam, sabe? Outra coisa que eu acho genial são os capítulos, que eles são escritos de forma independente e podem ser lidos da maneira que você achar melhor. Você pode começar lendo do final e ir pro começo, abrir um no meio e ir lendo. Por isso, os especialistas dizem que ele é um livro desmontável. Guarda essa expressão para usar na FUVEST. Não precisa agradecer. Vale lembrar que o autor Graciliano Ramos viveu seus primeiros anos de vida em terras tão castigadas pela seca quanto as do livro. Agora prepare-se. O próximo livro que vamos falar vai atualizar todos os seus padrões daquilo que chamamos de bad. Não Me Abandone Jamais. É um livro lançado em 2005 aqui no Brasil pelo escritor Kazuo Ishiguro. Ele já lançou vários livros que sugam a felicidade interior. Mas no quesito depressão e vontade de pular de um precipício, nada supera o Não Me Abandone Jamais. Não subestime o livro pelo seu título, que parece aquela música do Paralamas do Sucesso. E se prepara que a sinopse é bomba. A história é contada a partir do ponto de vista de uma menina chamada Kate, que cresceu em um internato. Ainda criança, ela descobre que todos os alunos da escola, na verdade, são clones, produzidos com a única finalidade de servirem como peças de reposição, ou seja, para doar os seus órgãos vitais. Eles são criados no internato, bem alimentados, bem cuidados e tudo mais, para quando crescerem, doarem seus olhos, rins e pulmões até morrerem. Simples assim. Imagina que você está vivendo a sua vida normalmente, até a hora que você recebe um telefonema e diz: "Oi, tudo bem? O fulaninho que você não conhece está precisando de um transplante de córneas. Vem aqui doar." E você tem que ir. Eles nasceram para morrer. Eles não podem constituir família, ter uma carreira ou ter sonhos. É quase como se os animais do abatedouro pudessem te contar o que eles estão sentindo. Você consegue imaginar isso? O livro fez tanto sucesso que em 2011 virou filme. Vale a pena conhecer. É isso, gente. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, não esquece de dar aquele like aqui, ok? Se você estiver vendo pelo Facebook, vai lá no nosso canal no YouTube e se inscrever no canal. Tem muito conteúdo bacana. E comente aqui algum livro triste que você acha que poderia ter entrado na lista. Indique livros que eu vou tentar eu mesmo responder alguns comentários, ok? Então, um beijo. Tchau.